O Código de Processo Penal prevê as hipóteses legais em que cabe a revisão criminal. Elas estão lá no artigo 621, em 3 incisos. Embora esteja em 3 incisos, não significa dizer que sejam apenas 3 hipóteses, como nós vamos ver. O primeiro inciso encerra, na verdade, 2 hipóteses legais. O inciso 1 diz que cabe revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. Então, observem que aqui nós temos 2 hipóteses legais. Né? Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei, é a primeira, ou quando a sentença penal condenatória for contrária à evidência dos autos. Então, comecemos pela questão do texto expresso de lei. Embora diga lei, o entendimento é de que pode ser contrária a qualquer norma, não apenas lei no sentido estrito. Isso porque não precisa ser apenas lei penal, pode ser lei processual, pode ser a Constituição, pode ser uma norma infralegal que, por exemplo, complemente a lei, como é o caso das normas penais, né, dos tipos penais em branco. Né? Então, lei aqui é no sentido de norma, bastante amplo. Também abrange a hipótese de lei nova. Né? Embora não se possa dizer que a sentença foi, no momento em que ela foi proferida, contrária ao texto expresso de lei, ela, no momento da propositura da revisão criminal, ela é contrária ao texto expresso de lei. Então, também quando a lei é nova, cabe a revisão criminal, muito embora caiba também habeas corpus. Outra questão aqui, agora realmente é uma questão complexa, é quanto à divergência de interpretação. É impossível dizer que uma lei não seja interpretada, ela é sempre interpretada. Então, a pergunta é, cabe revisão criminal quando a interpretação dada pelo órgão de julgamento foi divergente da interpretação que é majoritária? O entendimento é que não, mas que, por outro lado, quando há uma mudança de posição dos tribunais em relação a uma interpretação legal, seria sim cabível a revisão criminal, ou seja, foi aplicada a lei normalmente, corretamente, na forma da interpretação, porém essa interpretação mudou e, ao mudar, a sentença condenatória ela é contrária à interpretação dada ao texto expresso de lei penal. Bom, como nós vimos, também cabe, ainda pelo inciso 1, né, revisão criminal, quando a sentença penal condenatória é contrária à evidência dos autos. Né? E aqui a pergunta é, essa evidência dos autos, ela pode ser por uma questão interpretativa da própria prova, né, que constitui a evidência? E a resposta é não. Se houve uma interpretação dentro, né, da possibilidade de divergência normal, então não. A revisão criminal fundada na contrariedade à evidência, ela tem que ser plena, né? Tem que ser padrão, não pode haver dúvida. Por outro lado, há quem discuta esse tema. Diz o seguinte, olha, se o tribunal tem competência para fazer a revisão e, ao fazer a revisão, interpretando as evidências que se colocam nos autos, ficou em dúvida quanto à condenação, o indúbio é pro réu e o tribunal poderia, portanto, julgar procedente a revisão criminal. E esse não é, todavia, o entendimento majoritário. O inciso 2 prevê a segunda hipótese legal, né? Na verdade é a terceira, porque, como vimos, a primeira hipótese legal se subdivide em 2, mas a segunda hipótese legal de revisão criminal. Diz o inciso 2 que cabe revisão criminal quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
E aí vem a pergunta, né? Como apurar a prova falsa? Observe que o legislador disse que os depoimentos, exames ou documentos eles devem ser comprovadamente falsos, não é? Ou seja, a prova da falsidade ela deve ser prévia à propositura da ação de revisão criminal. Outra questão é que ela deve ser não apenas prévia, deve estar pré-constituída, como deve haver um nexo entre a prova falsa e a condenação. Porque se existe uma prova falsa, mas essa prova falsa não fundamentou a condenação, não cabe revisão criminal. A apuração da falsidade pode se dar, tem que ser prévia, mas pode se dar de inúmeras formas. Pode ser num inquérito que desemboque num processo sobre a falsidade em si, né? Ou numa prova pré-constituída, ainda que não seja dentro de uma ação criminal, mas uma prova pré-constituída da falsidade da prova em que se fundou a condenação. Tá? A terceira hipótese legal, prevista no inciso 3 do artigo 121, diz o seguinte: cabe revisão criminal quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Então aqui nós estamos falando de prova nova. E a pergunta é, o que é prova nova? Prova nova é uma prova que surgiu depois do trânsito em julgado da sentença condenatória que se quer rescindir pela revisão criminal? Não. Ela já podia até existir antes, mas era do desconhecimento, ela era desconhecida, né, pelas partes. Há uma discussão se a prova estava nos autos, mas se ninguém percebeu a sua existência. Badaró entende que se a prova estava nos autos, mas que se ninguém viu a prova, ou seja, ninguém fez menção sobre a prova, ela pode ser considerada uma prova nova. Particularmente eu não concordo. Como produzir a prova nova? Pelos métodos de antecipação da prova, chamada prova antecipada. Né? Produzir a prova primeiro, depois propor a revisão criminal pelo método de produção antecipada de prova. Por outro lado, se a prova for oral, ela obrigatoriamente tem que se submeter ao contraditório direto e cruzado, porque não pode se desrespeitar o contraditório. Tá? Novas descobertas científicas também constituem prova nova, não é? Como DNA, como, enfim, softwares de identificação facial ou coisa que valha. Tá? E a pergunta final é se essa prova nova ela deve ser decisiva a justificar uma absolvição, né, pela inocência ou a justificar uma diminuição da pena, ou se ela pode ser apenas a condição da existência de uma dúvida que não existia antes. Não é? Os nossos tribunais entendem que a prova tem que ser decisiva. Na dúvida prevalece a sentença condenatória, que particularmente me parece que os tribunais estão ignorando a presunção de inocência. Se uma prova nova ela determina dúvida sobre a culpa ou a inocência, indúbio é pro réu. Né? Então, se a prova foi suficiente para suscitar uma dúvida, então deve-se dar procedência para a revisão criminal para absolver ou para diminuir a pena, seja o que se estiver pedindo.